Aberta Entrevista de hoje recebe o deputado federal Luiz Miranda, do Partido Republicanos de São Paulo. O deputado é autor do projeto de lei que altera o chamado rol taxativo dos planos de saúde. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Aberta Entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, com esse assunto tão importante, apesar que a Beth tem uma participação constante conosco nas comissões, em especial na Comissão de Ciência e Tecnologia, no assunto TV, rádio, e toda a parte de comunicação, mas esse assunto eu acho que é um assunto bastante relevante e gostaria de poder aqui ajudar, esclarecer. Deputado, então nós podemos dizer que o projeto amplia a lista de tratamentos e procedimentos não previstos pelos planos de saúde? É importante explicar para as pessoas o que é o rol taxativo. O rol taxativo foi criado pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, como uma limitação de tratamentos que os planos de saúde são obrigados a cobrir. O problema é que essa lista ela inclui algo aproximado como 3 mil tratamentos, um pouco menos, sendo que a ONS, a Organização Nacional de Saúde, ela entende que essa lista de procedimentos hoje está em torno de 9 mil procedimentos. O impacto da decisão do STJ, quando ele garante que o rol tem que ser taxativo, quer dizer, a lista da ANS é a que vale para que os planos de saúde se baseiem no que eles podem cobrir e o que não cobrir, é o que assustou boa parte da população, em especial os pais e mães de autistas, as crianças com paralisia cerebral, que viram adultos. Hoje, muitos são adultos que já estão aí pagando planos há décadas, todos os tipos de tratamentos, não só de deficiência, mas de doenças raras, todos estariam, de certa forma, exclusos tratamentos alternativos que não estão dentro da lista do rol taxativo. Então, quando a gente deu entrada no projeto 1549 de 2022, ele tinha por objetivo atender o clamor dessas famílias que já previam que provavelmente viria uma decisão negativa por parte do STJ, tendo em vista de que, por não existir uma lei que dá garantia e segurança jurídica para essas famílias, que são algo aproximado de 50 milhões de brasileiros. Talvez a nossa população não saiba, mas nós temos hoje usuários de plano de saúde, algo aproximado de 50 milhões. Imagina só essas pessoas sendo desassistidas, porque hoje elas são assistidas. Esse é que é interessante, os planos de saúde têm lucros bilionários e o rol é exemplificativo, que é o que nós pedimos à lei, que volte a ser como era antes. Hoje, com essa decisão, nós só vamos aumentar o lucro das empresas que trabalham com os planos de saúde, sendo que antes, mesmo com o rol exemplificativo, quer dizer, no Covid, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, bem mais fácil. A doença Covid não era prevista, e tampouco seus tratamentos. Então, no Covid, dando um exemplo bem simples, se valesse o que está agora, nesse exato momento, rol taxativo, nós não teríamos sido atendidos pelos planos de saúde. Então, o rol exemplificativo, ele garante de que a decisão é do médico de qual tratamento você deve fazer. Então, nosso projeto de lei tem apoiamento, 293 deputados já tem apoiamento para urgência, para ir a plenário, o que obrigou o presidente Arthur Lira a criar um grupo de trabalho, no qual eu faço parte, e nós temos, a partir de hoje, inclusive, algo aproximadamente como uma semana apenas, para apresentar um projeto que provavelmente não será mais o 1549, vai ser um projeto com a assinatura desses 15 membros dessa comissão, desse grupo de trabalho, mas que nós iremos apresentar um rol exemplificativo com travas, que é a crítica dos planos de saúde, que travem as possíveis fraudes. Nesse caso, então, deputado, o brasileiro que paga altos valores por um plano de saúde, o que ele pode esperar com a aprovação desse projeto? A certeza de que, independente da doença que você ou seus familiares, porventura, sejam acometidos, vocês terão cobertura 100% desse tratamento. É isso que é importante frisar. Agora, qual é a crítica dos planos de saúde? Existe um medicamento que custa R$1.000, existe um alternativo que tem o mesmo resultado que custa 100 mil. E aí, alguns médicos que ganham viagens, eventos, comissões, carros e uma série de coisas que nós sabemos que deveria ser proibido, mas não é proibido no nosso país, tendem a prescrever empresas que oferecem, claro que nós estamos falando de uma minoria, a grande maioria dos médicos são éticos. Eles discordam desse tipo de procedimento. Mas esse tipo de atitude faz com que o plano de saúde tenha que pagar o de 100 mil. Por isso o rol travava no seguinte, tratamento X, tem um medicamento de 1.000 que tem resultado efetivo, o de 100 mil não está na lista. Esse é um problema que nós discutimos o seguinte, que nós queremos travar
nesse projeto, nesse grupo de trabalho, esse tipo de fraude, para dar a certeza de que as pessoas sejam atendidas em todos os tratamentos, sem que as fraudes gerem esse tipo de situação que nós chegamos hoje. Que é a intenção do plano, então, já que tem tanta fraude, eu quero travar, mas a gente acha que isso é errado. O rol tem que ser exemplificativo com a segurança jurídica para as empresas. E, nesse caso, como que está a tramitação, deputado? E qual a possibilidade de ter aprovação concluída pelo Congresso Nacional, já que estamos em um ano eleitoral, né? Bom, na quarta-feira passada, da semana anterior, nós recebemos uma missão de entregar um projeto para ser pautado no plenário em 10 dias. Isso significa que, ainda no início, ainda nessa primeira quinzena de julho, antes do recesso parlamentar, a Câmara dos Deputados e o Senado irão votar o rol exemplificativo com a segurança jurídica que as empresas dos planos de saúde nos pediram, então. Já que não pode ser o rol taxativo, né, porque nós, parlamentares, estamos com a população, tem que ser exemplificativo, mas também não queremos que as fraudes continuem. Então, na próxima, provavelmente ainda nessa primeira quinzena de julho, nós vamos ter um êxito importante para a população e certamente atendendo aí um anseio das empresas para que elas não tenham problemas, né, que a gente imagina que é bastante desagradável você ter que ficar denunciando o seu próprio cliente, né, o usuário do plano, o médico. Então, a gente trava com a lei e evita esse tipo de situação. Deputado, e que balanço o senhor faz desse primeiro semestre no Congresso? O Congresso Nacional esse ano trabalhou em marcha lenta, né? É desesperador, mas como todos os anos de eleição, né? São anos onde pautas polêmicas, como a reforma tributária, que eu defendi tanto, elas pedem força, né? Porque uma PEC dessa, ela tem um peso positivo e negativo, você tem sempre dois lados, né? Alguém pede para que a população ganhe, né? E a população ganhando, você ganha voto, mas ao mesmo tempo você pede força política, apoio político dos grupos empresariais que hoje estão presentes no dia a dia da nossa sociedade. Então, assim, são decisões que normalmente se tomam no início de um mandato, no primeiro ano, segundo no máximo. Então, esse ano foi um ano mais lento, a gente sente falta daquele movimento que existiu em 2019, que foi cesseado pela Covid. Então, esse mandato é um mandato que a grande maioria dos bons talentos, sabe aquele bom jogador? Que o olheiro fala assim, cara, esse é um bom jogador, ele merece uma segunda chance, porque muitos parlamentares não tiveram essa oportunidade de trabalhar da forma que deveriam, e quando o Covid, de certa forma, acabou, nós entramos em ano de eleição. Então, esse ano é um ano que quem teve chance de trabalhar muito, trabalhou, né? Esse primeiro semestre a gente teve muito trabalho, mas pouco resultado. O senhor, como é que o senhor avalia, em um ano eleitoral, a disseminação de notícias falsas? É uma preocupação, né, deputado? Olha, começando pelo senhor, né? Só notícia falsa. Eu sou um jovem, né? Poxa, senhor, você tá vendo como é que é uma notícia falsa? Pode ser tida como uma verdade, mas não necessariamente reflete os fatos. Na verdade, essa é a preocupação do TSE e a preocupação de todos os eleitores. A gente tem um problema sério seguinte, não significa que é mentira, mas ela é contada de uma forma a difamar o adversário, aquela pessoa que você não quer que tenha um sucesso nas eleições. Então, as notícias falsas, ela utiliza-se sempre de uma verdade contada de um jeito que não é verdadeiro. Vou dar um outro exemplo, né, que é uma preocupação que a gente tem muito grande nessas eleições, como, por exemplo, o deputado é o deputado que mais gastou no gabinete, né? Não deixa de ser uma mentira, porque ele está na lista dos que mais gastou. Mas quanto ele produziu? Exato. Proporcionalmente ao gasto dele. Então, eu tenho um gasto médio, então não estaria nessa lista dos que mais gastou. Mas defendo os meus colegas que estão na lista dos que mais gastou e trabalhou muito. Estava lá de manhã, de tarde, de noite, segunda a segunda, aprovou muitos projetos, gerou muito resultado para a população. Então, na verdade, a economia é uma economia burra, mas aí vem a narrativa dizendo que ele só gastou. Não vem mostrando o resultado, o quanto ele apresentou de resultado. Como eu posso provar que os que menos gastaram foram os que não aprovaram projeto nenhum, não fizeram nada. E tendo em vista o custo básico dele, da existência dele, do gabinete dele, do salário dele, ele custa caríssimo para a população. Então, essa é a preocupação. E a população tem que se atentar a isso. Nós brigamos para ter um país melhor. Queremos ter um país melhor? O jeito de fugir das fake news, das narrativas, é olhar a meritocracia. Quanto aquele deputado aprovou de projetos ou de resultado, quanto ele gerou de engajamento em prol da causa da população, daqueles eleitores que o escolheram. Nós não podemos ir na narrativa de que é de esquerda ou direita, de que ele fez uma fala que desagradou. Isso você tem que tratar o governo como uma empresa. Não tem orçamento, não tem todos os departamentos que uma grande empresa possui. O governo possui isso.
Então eu tenho que tratar os parlamentares, os nossos representantes do executivo, governadores, presidentes, como funcionários de uma grande empresa que, se não oferece resultado, tem que ser demitido. Mas aqueles que oferecem resultado, você não tem que ligar por qual é o estilo de vida dele, se ele é uma pessoa introvertida, se ele é mais arrogante. Isso não interessa nos resultados de uma empresa, e sim o resultado que ele gerou. Então esse é um pedido que eu faço para a população observar o seguinte: a meritocracia. Está na hora do Brasil parar de votar em, desculpa a expressão aqui, em falastrões que são bonitos para pregar para fora, mas dentro do Congresso não fazem nada em prol da população. Deputado, qual que é a sua expectativa com a chegada do 5G ao Brasil? Começando, inclusive, pelo DF, né? É amanhã. Bom, você sabe que na televisão não tem marco temporal, né? Eu falei amanhã, já confundiu a cabeça de todo mundo. E agora, no meio do ano, em Brasília, a primeira cidade, nós vamos lançar, né, o 5G, um lançamento incrível. Né? E parabéns pela Bert, que sempre defendeu assim, de forma ferrenha que o 5G tinha que chegar rápido no Brasil. Né? E agora nós estamos aqui ansiosos para que o mais breve possível esteja em São Paulo. Eu acredito que agora, né, no início desse segundo semestre, também estará em São Paulo. Mas vai ser uma grande festa essa semana. Quero estar lá, né? Fazendo meu videozinho, já utilizando a tecnologia de 5G para subir. Como será um vídeo em 5G? Você aperta 100, já está no ar. Espetáculo. Deputado Luiz Miranda, muito obrigada pela sua participação aqui no Aberta Entrevista, viu? Até a próxima e voltamos na próxima. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Conte sempre conosco. Nosso trabalho em prol da ABERT, em prol de todas as associações, sociedades e aqueles que acreditam que o Brasil pode ser um país melhor é o que nos encanta. Afinal de contas, na meritocracia, aprovamos 150 relatórios com apoio de pessoas como vocês. Eu que agradeço. Obrigada, deputado.